Em cada pessoa existe um santuário pessoal de recordações e amor. E neste santuário pessoal de recordações e de amor, residem nossos entes queridos. Sentimos sua presença, acariciamos seus espíritos e os protegemos em nosso coração. Eles, nossos entes queridos, falam conosco, nos contam suas histórias. A dor da separação se suaviza com as recordações. Cura-se com amor e nos torna mais puros e mais nobres. Pela recitação do Kadish Atom, página 13, que sejam honradas, abençoadas, pela passagem do Yahrzeit, as memórias de Raquel Levi, Sina Landman, Moisés Feldman, Matilde Menashe, Liesel Sichel, Fritz Haberer. Pela passagem do Shloshim, lembramos com muito carinho, com enorme honra, o Raver, o amigo querido dessa congregação, Samuel Schmidt, que seu legado de amizade, fraternidade, seja sempre uma possibilidade, uma ferramenta que utilizemos para, como Pessach nos ensina, abrir os caminhos da vida. Também recordamos as memórias abençoadas daquelas que faleceram nessa última semana, Mariane Goldstein e Tuba Frajda Kramer. Que seus familiares enlutados, possam nesse momento de tristeza, de dor, de saudade, se alimentarem de memórias preciosas, nutrientes fundamentais para a nossa existência, em que a saudade vai ser permeada com amor puro e sublime de uma vida que permanece dentro de cada um. Kadish, Itkadal veitkadash shemei Rabbah, Be'alma divrach elutei ve'amlich malchutei, Bechaychono ve'amechono ve'chayei dechol beit Israel bagalau ve'zman kari ve'imru, Yehei shemei Rabbah mevarach le'alam le'almei almaya, Itbarach ve'ishtabach ve'itpa'ar ve'itrumam ve'itnaseh, ve'itadar ve'itale ve'talal shmei de kodesha, Le'la min kol birchata ve'shirata, Tushbechata ve'nechmata damiran be'alma ve'imru, Yehei shlam Rabbah min shmaya, V'chaim aleinu ve'al kol Israel ve'imru amin. Oseh shalom b'imbrumav, Hu yaseh shalom, aleinu ve'al kol Israel ve'imru amin. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Para todos que estão aqui, Shabbat Shalom. Para todos que estão lá e estando aqui, me referindo a cada um na sua casa. Não sei se a gente poderia agora pedir para o André e para a Inês cantarem As Águas de Março, né? Mas já estamos em abril. Veio a chuva e planos são alterados. Deslocamentos são comprometidos. Para alguns, dependendo da atividade que exercem, emergências surgem. E diante disso, um planejado aqui nesse Shabat queria proferir uma mensagem, teve que transformar o seu tempo em ação de ajuda efetiva a tantos outros. E assim, então, penso, e agora? Nesse improviso, o que a gente faz? Aí tem uma ajuda do próprio judaísmo. Quando chega o Shabat, lembre da semana que passou,
dos ensinamentos que foram extraídos das vivências, do cotidiano. E um pouco antes desse Shabat começar, estava eu com uma pessoa que cuida da nossa área de educação relevantíssima para a nossa continuidade judaica, conversando sobre a Haftará, a mensagem dos profetas que lemos nesse Shabat, pontuando que esse Shabat, a Haftará, não é aquela que corresponde a Parashá. Sempre para cada Parashá, uma Haftará, uma mensagem dos profetas correspondente. Mas nesse Shabat, a mensagem dos profetas, Haftará, é em função da temática desse Shabat, que se chama Achodesh. Achodesh quer dizer o mês. E essa temática é valorizada em função de um fato, de a gente estar começando o primeiro mês do calendário hebraico, que é o mês de Pêssar. Por isso essa temática bem especial. E aqui o primeiro complicador. Primeiro mês do calendário não deveria ser o mês hebraico de Tishrei, que corresponde a Rosh Hashanah. Afinal, Rosh Hashanah é Ano Novo. O primeiro mês devia ser aquele que começa com o Ano Novo. Seria como janeiro, primeiro mês do ano. Dizer que Nissan, o mês de Pêssar, é o primeiro mês, seria como talvez a gente dizer que abril é o primeiro mês do ano do calendário civil. Mas a lógica judaica transita por um caminho um pouco diferente. Em Rosh Hashanah, a renovação dos anos. Em Pêssar, especificamente no mês de Pêssar, a renovação da contagem dos meses. É como se a gente seguisse por duas linhas paralelas. Muda a contagem do mês nesse momento. Agora, chegando Pêssar, vai mudar a contagem dos anos mais adiante, quando celebrarmos Rosh Hashanah. E isso nos faculta sempre uma possibilidade de renovação. Renovação é super importante para que as energias sejam repostas, para que aquelas frustrações passadas possam não nos ancorar, mas serem pensadas, analisadas, refletidas, para que a gente busque novas realizações. Então, a gente tem início da contagem dos meses agora. Primeiro mês. E voltando à temática da Haftará, é uma Haftará que tem uma linguagem intrincada, seja em hebraico, seja na língua que for traduzida. Por exemplo, lembra de antigos costumes que não mais são realizados, como oferendas. Oferendas que eram efetuadas quando havia o templo em Jerusalém. Mantemos essa lembrança como um vínculo do passado para poder apreciarmos nosso desenrolar de renovação. E dentro dessa linguagem intrincada, há termos em hebraico e até a própria tradução mantém o termo em hebraico, como eifá e rin. O que é isso? Até num hebraico contemporâneo, poderia soar enigmático. São medidas antigas, medidas do período bíblico, medidas na terminologia da Torá, medidas para quantidade de grãos e para uma quantidade de líquido. Isso tem muito a ver com Pêssar, no seu sentido original, porque Pêssar era uma festa agrícola, eminentemente agrícola, com o surgimento da primavera, o final do inverno, a possibilidade de replantar. Mas, com o passar do tempo, Pêssar também ganhou um motivo adicional. Além da celebração agrícola, a possibilidade de valorizar a espiritualidade dentro do conceito de liberdade. E aí pensamos, qual é a medida para a espiritualidade? Se a Torá diz eifá, terminologia de medida para a quantidade de grãos, e rin, uma medida para a quantidade de líquidos, como seria talvez quilos e litros, na terminologia atual, qual é
a unidade para a medida espiritual. Sem muita pesquisa, quando existe a angústia, nossa espiritualidade fica mais murcha, mais encolhida, um desespero toma conta, talvez a gente possa ter como medida o famoso oi, que bate aquele desalento. Mas reconhecer essa medida é importante porque se a gente entende que está com desalento, que está mais encolhido, mais assim apequenado, quando a gente reconhece, a gente dá a chance de seguir adiante. E qual é a unidade espiritual quando a gente segue adiante e vê que as coisas vão se resolvendo, que os nós, que não são poucos na vida, vão se desatando, ou as coisas vão se encaixando. Talvez não de uma maneira como antes prevista, mas de acordo com as novas circunstâncias. E aí, quem sabe a gente possa dizer nesse momento, ufa, tudo vai dando certo, a gente vai se ajeitando. A gente vive em períodos conturbados, período difícil, mas cá entre nós, ainda que não menosprezando a dificuldade do momento que a gente vive, nosso país, mundo afora, N situações sem resolução, parece que muitas vezes retroagimos na capacidade de desenvolvimento do nosso potencial, parece que às vezes esquecemos das lições que aprendemos ou relegamos a chance de aproveitar oportunidades que situações difíceis nos deram em termos de lições. Apesar de tudo isso, a gente sempre pode afirmar que houve alguma época difícil. A própria Pêssar remete a uma época de dificuldade. E se a gente fizer um corte ao longo da nossa história judaica, quantos nos foram os os períodos difíceis? E o que a gente fez? Retroagiu, encolheu, ficou no desespero, ficou na imobilização, ficamos ancorados? Não, zarpamos, renovamos, Shabbat HaChodesh, renovação. Nos reconfiguramos como pessoas, como povo, como cidadãos atuantes numa sociedade, num país. E aí, nesse sentido, vale sempre resgatar as nossas unidades espirituais, de medida da espiritualidade. O concreto é fundamental, é crucial. Mas nessa agenda tão repleta de compromissos, qual o espaço que colocamos para uma agenda de compromisso com a nossa própria espiritualidade? Sempre vai surgir algo que poderá sufocar a nossa agenda de espiritualidade e deixaremos essa espiritualidade de lado. Ou vivenciaremos a espiritualidade como algo extraordinário, momentâneo. Mas a espiritualidade, ela é vivenciada no dia a dia, no cotidiano, naquilo que é costumeiro. Tanto que nesse Shabat, quando lemos a própria porção da Torá da semana Tazeria, lemos também uma mensagem do início do novo mês, Rosh Chodesh, e lemos uma mensagem que anuncia a chegada de Pêssar. Qual a ordem estabelecida? Uma regra talmúdica. O mais costumeiro tem preferência. Aquilo que fazemos com mais frequência prevalece. Aquilo que faz parte do nosso cotidiano é mais importante do que o eventual. A espiritualidade não é um momento mágico, senão simplesmente vivenciada nas trocas do cotidiano, no dia a dia, com as pessoas que amamos, com as pessoas que estão ao nosso lado. E quando precisarmos, talvez, de lidar com uma situação extraordinária, um improviso eventual, tudo vai se resolver, porque temos o cotidiano repleto de espiritualidade para nos inspirar e nos abençoar. Shabbat Shalom.